Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Nossa dica está dentro do tema Contratos Administrativos. É a dica 05. Termo aditivo e apostilamento. Você sabe a diferença? Bom, senhores, o termo aditivo ao contrato administrativo, ele é um instrumento legal que permite alterar um contrato administrativo. Decorre de fato superveniente ao momento lá da licitação, onde foram definidas as especificações do objeto. O termo de aditamento, ele carece de aprovação prévia da assessoria jurídica do órgão. Isso está previsto no parágrafo único, artigo 38 da Lei 866 e no artigo 53, parágrafo 4º da nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021. A formalização do termo aditivo é condição para a execução das alterações, tá? Isso é uma coisa antiga, consolidada, já estava prevista na Lei 866, mas agora esta previsão está expressa lá no artigo 132 da Lei 14.133 de 2021. Tá ok? Bom, apostilamento é o contrato administrativo. O que é apostilamento? São registros que não caracterizam alterações propriamente ditas nas condições do contrato. Então, aquelas previsões que foram pactuadas inicialmente na licitação ou na contratação direta e que prevêem alterações ao longo do tempo. Exemplo, um reajuste. Existe um índice de reajustamento anual previsto no contrato. Toda vez que você for prorrogar esse contrato, né, a cada 12 meses do marco do seu reajuste, é necessário atualizar os valores unitários que são impactados por ele. Então, esse reajuste é um dos exemplos que pode ser procedido por simples apostila, tá? A apostila é uma anotação muito mais tranquila do que um termo aditivo. Ela não tem uma forma específica, não é um instrumento grande. Apenas a administração ela faz a apostila, assina e publica essa apostila, tá? Não precisa passar no parecer jurídico. Uma série de complicações são retiradas, tá? Ela só pretende anotar ali que ocorreu aquele fato que já estava previsto no contrato ou atualizar dados. Bom, nunca viu uma apostila? Tá aí o exemplo de apostila, tá? Peguei lá no Diário Oficial da União. É uma apostila ao contrato 27 de 2018, procedido aí pelo Estado do Mato Grosso, Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu, nosso exemplo. Vejam que ele bota a fundamentação ali do objeto, licitação dispensável, artigo 24, 2. Assunto, essa é uma dispensa de baixo valor, tá? Se vocês quiserem olhar. É uma contratação de pessoa física para serviços farmacêuticos. Contratante, o município, a contratada, colocou ali o objeto do apostilamento. Vamos ler aqui, tá marcadinho. O presente termo de apostilamento ao contrato 027/2018 visa alterar a dotação orçamentária do contrato original. Dotação orçamentária é um dos casos que a gente sempre faz por apostila. Porque às vezes inicia com a verba em um lugar e esse orçamento, o financeiro não é descentralizado, muda, surge um recurso em outra fonte, a gente precisa mudar a fonte que vai pagar esse contrato. Então, a gente faz uma apostila lá. Saiu ali os dados anteriores, passando a correr a seguinte rúbrica. Colocou a rúbrica nova, tá? A fonte mudou de 142 para 114. Pronto. No final, fica lá, ó. Ficam apostiladas as modificações de ordem material acima descritas, conforme determinação legal contida no parágrafo 8º do artigo 65 da Lei 866. Tá vendo? Isso é uma apostila recente, isso é uma coisa muito comum. Você pode fazer isso para vários casos específicos que não caracterizam a alteração de contrato.
Se alterar o objeto, as condições do contrato de fornecimento, já era. Não pode proceder por apostila. A regra é o aditamento, tá ok? Termo aditivo. Bom, esse é um modelo. O termo aditivo, para quem nunca viu, ele é uma espécie de um mini contratinho que vai trazer algumas cláusulas, alterando determinadas cláusulas do contrato. Então, esse exemplo aí é um exemplo de termo aditivo de prorrogação contratual. Ele é um modelo disponível pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? E ele tem o título, o resumozinho ali na emenda, qualifica as partes, que é o mesmo preâmbulo do contrato, praticamente. E aí vem, primeira cláusula, o objeto, que no caso ali ele aponta que é a prorrogação da vigência do contrato X. Garantia da execução, tudo que tiver que mudar. Se for aplicar o reajuste junto, ele já vai constar ali o novo valor, a dotação orçamentária, entendeu? Então, por exemplo, essa mudança de dotação orçamentária que nós vimos lá por apostila, ela poderia ter sido feita também por termo de aditivo. Só que esse termo, ele vai, antes de assinar, ele vai ter que passar lá para verificar, botar um documento de reserva orçamentária, depois ele vai ter que passar no jurídico, entrar naquela fila de processo que tem lá, para que o procurador possa avaliar se a sua minuta está de acordo com a minuta padrão. Se não tiver minuta, ele vai olhar se tem algum impacto, tá tudo certinho, para depois descer para assinar e publicar. Então demora mais. Uma apostila, ela vai lá, verificou que tem um orçamento, coloca o documento do orçamento, já faz a apostila, assina e manda publicar. Dá para você fazer até de um dia para o outro uma apostila, tá ok? Bom, para a gente fechar aqui com chave de ouro, Tribunal de Contas da União, qual é o entendimento? Esse é o entendimento que nós vamos ver que já está consolidado desde 2015. Tá? Isso aqui é um acórdão 7.487 de 2015, do relator Augusto Sherman. Ele coloca aqui a utilização de apostilamento, preste atenção, não supre a exigência legal de formalização de termo aditivo para alterações quantitativas e qualitativas do objeto, servindo apenas para fazer constar reajustes do valor do contrato ou para assentamento de medidas burocráticas. Tá ok? Isso está totalmente alinhado com o que está previsto no texto da Lei 866 e que foi transpassado para a nova legislação. Percebam, ó, alterações quantitativas e qualitativas precisa de termo aditivo e não tem como convalidar, tá ok? Vamos lá, porque está afrontando a forma prevista em lei. Isso aí é o entendimento que foi publicado, além do próprio acórdão, ele foi publicado como padronização no Informativo de Licitações e Contratos 268, de 1º de dezembro de 2015, do Tribunal de Contas da União. O que a legislação prevê, senhores? O artigo 65, tá? Ele trata das alterações dos contratos. Lá no parágrafo 8º, na Lei 866, tá? Ele elenca aqui casos que não caracterizam alteração do mesmo. E aí autoriza o registro por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. Isto é, se alterar o contrato, não pode ser feito por apostila. A regra tá ali, ó. Celebração de aditamento, tá? Então ele elenca aqui alguns casos. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste, que está previsto no próprio contrato. Atualizações, compensações, penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato. Alteração aí de dotação orçamentária suplementar. Tudo isso não caracteriza alteração, porque já está previsto ali no próprio contrato, tá? Desde o início, já foi previsto no projeto inicial. A nova lei, a 14.133, ela traz no artigo 136 exatamente estas mesmas disposições. Só que ela pegou o parágrafo e desmembrou ali incisos para ficar mais inteligível. Os senhores vão perceber que são os mesmos casos. Variação do valor para fazer face a reajuste, e aí ele inclui a repactuação de preços, que nós já vimos lá, que é uma forma de reajustar o contrato com mão de obra, tá? Então não é uma alteração, a gente já fazia isso, mas agora está dentro da lei. A atualização, compensação e penalização financeira decorrente das condições de pagamento do próprio contrato. Aí ele inclui a alteração na razão
ou na denominação social do contratado. Isso também já era admitível ser feito por apostila e alteração de empenho de dotação orçamentária. Tudo bem? Vamos lá, para a gente fechar agora, para arrematar aqui com chave de ouro, eu trago aqui 2 entendimentos do Tribunal de Contas da União em relação a essa questão da necessidade. Por que a gente tem que fazer termo aditivo para alterar quantidade e qualidade? Por que não pode ser por apostila? Bom, o Acórdão 170 de 2018 tem o seguinte enunciado: as alterações contratuais devem estar embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes, nos quais reste caracterizada a superveniência dos fatos motivadores das alterações que estão sendo realizadas, tá? O Acórdão 2619 de 2019, ele também segue a mesma linha, vale a pena ler. As modificações do projeto licitado devem ser precedidas de procedimento administrativo, no qual fique adequadamente consignada a justificativa das alterações tidas por necessárias, que devem estar embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes, bem como deve restar caracterizada a natureza superveniente em relação ao momento da licitação dos fatos ensejadores da alteração. Senhores, mudança de quantidade e da qualidade da forma de executar o seu contrato, ela exige não só termo aditivo, como parecer, estudo técnico, que fique demonstrado no seu procedimento administrativo a superveniência de um fato que não existia no momento da licitação. E o parecer jurídico não vai olhar só a minuta do aditamento, ela vai olhar se todos esses requisitos listados aí, eles estão sendo atendidos. Tá ok? É por isso que não serve a apostila. Bom, a referência está lá embaixo. Ó, Boletim de Jurisprudência 205 de 2018, Informativo de Licitações e Contratos 339 de 2018, 289 de 2019. Vejo que são entendimentos mais recentes, mas que reafirmam aquilo que nós vimos lá no boletim de 2015. Tá ok? Gostou? Olha, siga o nosso Instagram. Se inscreva no canal, assistiu a dica, ajudou, apoia, se inscreve no canal e marca o sininho lá em cima para que você possa ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, dar aquela curtida e colocar nos comentários se gostou, se ajudou e quais os assuntos aí que vocês gostariam que a professora Ana Mendes trouxesse a visão prática aqui para vocês na nossa série Fica a Dica. Olha, tô aqui para ensinar os senhores tudo que os livros de direito não esclarecem. Pode parar de procurar. A rotina, os problemas da sua rotina, do dia a dia, a solução eu apresento aqui. Tá ok? Fica a dica.